A queda daquela pequena passagem, no interior daquela pequena passagem pelo Erebus, pareceu durar dias. Pouco a pouco, os 4 jovens mergulhavam nas profundezas mais obscuras e profanas da existência. Adolescentes, literalmente, tendo que lidar com a mais profunda escuridão do mundo. Ao redor é só isso que há. O véu negro da morte, da prisão perpétua dos inimigos dos deuses. Essa que aparentemente vai ser, bom, o lar de vocês pela eternidade. Enquanto vocês caem, provavelmente gritam, mas chega um ponto em que a queda é tão profunda e demorada que os gritos cessam. E você só consegue se deparar com o pavor de não saber para onde ir e de não compreender como ainda estão caindo. As reações começam pela Verena, levando em consideração que a Kai se encontra desacordada, sendo segurada pelo Logan. Verena? No instante em que a Verena pula em direção à queda que parece não ter fim, ela se arrepende profundamente da terrível decisão que tomou. Ela pensa em fechar os olhos para ver se isso acaba mais rápido, mas não dá certo, então ela reabre e tudo que ela vê é a escuridão. Ela olha ao redor. Só uma dúvida, ela consegue ver, tipo, o Logan e o Pierre ali? Não. Ok. Eu acho que talvez seja essa a sensação mais pavorosa. Até porque, a princípio, você conseguiu ouvir as vozes gritando, mas quando vem a fadiga e elas acabam sendo impossibilitadas de permanecer, você se sente só. Então, continuando na queda, depois de abrir os olhos em vão, já que ela não vê nenhum dos rostos que ela conhece e também não ouvir a voz de ninguém, ela se sente aterrorizada. E ela vai sendo tomada por um medo que ela não sentiu nem mesmo quando eles estavam cara a cara com o Cérbero. Ela tenta tatear o espaço à sua frente e eu acredito que ela não encontre nada. Então ela tenta chamar por alguém. Pierre, Logan, Cat. Pierre, naquele momento que ele olhou pra Verena, aí a ponte caindo atrás dele, e ele só despencou lá de cima com aquele sorriso maluco dele. De início, ele pensou que ele conseguiria voar e salvar os seus amigos, mas na hora que ele percebeu que ele estava em queda livre, por alguns segundos ele gritou: "É um pássaro! É um avião! Não, é o Super B!" E nisso ele foi se consumindo com aquele escuro que deixou ele com muito medo. E ele foi afundando naquela imensidão negra. E por fim ele só fechou os olhos e não queria ver nada, pois por mais que ele soubesse voar, ele tinha medo de altura, talvez. Ainda mais quando era uma altura sem fim. E ele só abraçou o corpo dele e deixou que ele despencasse tipo um míssil com as asinhas coladas no seu corpo. E rezando muito mentalmente na cabeça dele, rezando as 3 Ave Marias e o quase todo o Pai Nosso.
E é isso. Cai um teste de constituição. Ai, 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 ai. Sou eu, Nossa. meu filho. Ah, a Kai, desculpa. A Kai. Tá mal. Ainda bem. Oi, Bruno. Oi? Foi. Você sente que você tá ferida, mas você passou esse tempo desacordado, mas chega um ponto em que você acaba despertando, justamente porque aparentemente o tempo ou qualquer regra física não fazia efeito naquele túnel, naquela queda. Desse modo, se o seu sangramento ia fazer com que você morresse em poucos instantes, é quase como se para eles o tempo não existisse ou tivesse simplesmente cessado. Desse modo, você consegue, sem progredir, né, a ferida e a hemorragia, acordar. E você desperta nessa queda profunda rumo ao nada. No momento em que a Catherine desperta e ela sente, obviamente, o seu corpo em queda livre e ela abre os olhos e vê toda aquela escuridão, ela dá um grito e ela se agarra ao corpo do Logan, cheia de medo, sem saber como que ela havia parado ali, o que estava acontecendo e se a morte seria o destino deles no final daquela queda. Mas conforme o tempo passa, ela simplesmente engole todo aquele medo, ela fica em silêncio, ela comprime os lábios e simplesmente espera que tudo aquilo acabe em algum momento. Ele olha pra Kai, o Logan, e mesmo com tamanha proximidade, ele é incapaz de vê-la de fato. Só que ele sente o movimento dela, né? E ele meio que abraçava, né, durante a queda. E ele só, ofegante, e até então já se encontrava em silêncio. Ele a questiona, né? Catherine, você tá bem? Logan, o que tá acontecendo? Como que a gente veio parar aqui? O submundo tem dessas coisas, né? Acho que a gente tá indo pra... Indo pra onde? O quê? E ele segura um grito como se ele tivesse lembrado que ele tava em queda livre. E ele respira. Sabe o Tártaro, não sabe? Mas... Como que a gente veio parar aqui? E ela vai se apertando e comprimindo o corpo, como se quanto mais próximo ela tivesse dele, mais ela evitasse que ela colidisse com o chão. Foi muito rápido, eu não sei exatamente. Mas... não consigo fazer a gente subir de novo. Simplesmente não dá. É tipo um buraco negro. Tudo bem. Obrigada por ter voltado pra salvar a gente. Independentemente de tudo, você ainda cumpre a sua promessa e você tá sempre aqui por nós. Mesmo que esse seja seu último ato de ajuda. É lógico, é isso que fazem os irmãos mais velhos. Mas droga! É péssimo, meu irmão mais velho. A gente tem que ir pro Tártaro. Mas e o vidente? Aqui, ué. E ele não faz nada? Eu posso te soltar pra focar minha atenção nele? O que você prefere? Que não. Eu não sou tão pesada assim.
Eu já tentei colocar ele nas bordas, mas não. Eu não alcanço. É como se não existisse. Bom, acho que se eu tiver morta, Hades não vai ter como me matar, né? Porque ele não devolveu o vidente. A gente não vai morrer. A gente não vai morrer. E depois de muito tempo, provavelmente até essas conversas tenham soado como zumbidos, né? Aos ouvidos do Pierre, que eu ia chamar de Tristan por conta do nome, né? Mas de Pierre e da Verena, vocês começam a ver lá no fundo um pontinho vermelho. Pierre e Verena, vocês conseguem ouvir os sons, etc. Vocês podem ouvir mais umas conversas aí. A gente ainda não chegou no chão, a gente só viu um ponto vermelho e tá ouvindo barulho. Só, exato. Ok. O que é esse barulho? Não, é esse o zumbido, som de vozerio, sabe? Ao longe. Ah, tá, beleza. E eu consigo enxergar o Pierre agora? Ou só o ponto vermelho? Ainda não. Só o ponto vermelho lá embaixo. Ou será que é pra cima? Você não sabe muito bem dizer pra onde você tá indo, mas... Tá vendo ela sair caindo, né? E por um momento ela até lembra de uma história que a Helga provavelmente já deve ter contado da Alice, que só foi caindo e caindo da toca do coelho, já não sabia se estava subindo ou descendo. E ela grita mais uma vez pelo Pierre. Ei, você tá aí? Estende a mão, vê se me acha. O Pierre tá escutando isso, Bruno? Dá um teste de percepção. Foi. Sim. O Pierre, ele não tava vendo nenhum ponto vermelho, ele tava de olhos fechados, só mergulhando naquela imensidão, enquanto ficava calado assim. Meu Deus, papai, por favor, me proteja, me proteja, me proteja, me proteja. Eu não tô aguentando isso aqui. Eu vou morrer. Mais uma vez, aquilo foi muito estranho. E ele escuta a Verena. Eu tô aqui, garota! Eu tô aqui! Eu tô caindo! Aí ele olha pra baixo, ele vê aquele ponto vermelho. A gente tá chegando perto de algo. E é vermelho, no inferno! Isso não é bom, garota! Peraí. A Verena, quando. A gente já tava no inferno, caralho. Sim. A Verena, primeiro quando sobre a gente tá caindo, ela. Tipo, é porque não dá pra ver, mas ela tem um olhar de. Jura? Então ela grita de volta eu sei! E a gente já tá no inferno. É? Mas é vermelho! Roxo! Sei lá que porra que é essa, eu devo ser daltônico também. Mas será que dá eco? Oh! O Pierre botar a mão assim na boca dele. Não dá eco, e é por isso que o Pierre faz o próprio eco, né? Como vocês podem ter percebido. Ele faz atrás, porque não existe eco. Será que isso aqui não tem fim? Aí você ouve essa conversa entre os vezes, você pode dar um gritinho, né? A gente odeia. Naquela queda sem fim, a Catherine finalmente escuta outra voz conhecida. E é então que, sem entender, né, porque pra ela o Pierre tava morto, mas ela já achava que ela tava
sabe-se lá onde, nos Elíseos, no inferno, no céu, ela não sabia onde ela tava. Ela só grita por ele. Pierre! Ei, a gente tá aqui! E aí ela vê o ponto vermelho lá embaixo ou lá em cima. Logan, você... O que é aquilo? No fim, e o ponto vermelho começa a aumentar. Cadê você, Logan? Cadê aquele brincadeira de nadar pelas sombras? Aqui é escuro. Tem como viajar tranquilo. Você acha que eu não tentei? Não, porque eu não tô te vendo. Só. E é você? E aí, Verena, você sente alguém puxando o seu braço? A Verena, apesar de ouvir a conversa e tal, como ela não vê nada, quando ela sente a mão do braço dela, ela dá um berro de susto. Caramba, quem é você? Quem é você? Quem é você? E ela gruda na mão da pessoa que tava segurando o braço dela. Pelos Sou céus, eu, você já droga. fez isso de novo? Eu quase morri. E aí? Basicamente, com a mão direita, o Logan segura o braço da Verena. Com a mão esquerda, com a mão esquerda segura o braço da Verena. Com a mão direita, ele contorna assim, o corpo da Kai, enquanto segura o bidente, assim. E ele aperta ela, né, por sobre os braços, né? E aí ele movimenta o bidente e meio que o coloca assim na direção da Verena, sabe? Segura nisso! Ah, eu não vi o garoto morrendo pelo bidente, né, Bruno? Isso me perguntou, foi difícil. Eu tava de costas abraçando os Eu acho que não. fantasmas. Não viu Natal. Ela hesita um pouco. O que é essa coisa? Porque ela não vê. E ela segura. Pois bem. Agora ele se achega um pouco mais. Pierre! Ele grita bem alto, assim. E mesmo do lado do Logan, a voz dele parece distante, velho. É quase como se ele estivesse, tipo assim, a metro de você mesmo, literalmente do seu lado. Ok. Esse lugar agora ocupa o top 1 da minha lista de lugares que eu nunca mais vou visitar. Claro que eu não vou visitar. Nós vamos morrer. A gente não vai morrer, para com isso. Eu morri já. Eu vou morrer de novo. Ele continua abraçando o corpo dele assim. Aproximar-te do locomotor. E aí você sente um pequeno impulso, mas assim, é micro impulso na direção da voz. E você esbarra assim nas costas da Verena e você sente o nome, né, o toque. Agora eu não sei de quem que é. E Ele começa a bater nas costas da o estudo do Logan sobre magia e as fórmulas mágicas se baseia em Harry Potter. Afinal de contas, qual a melhor forma de fazer suas próprias fórmulas mágicas se não usando uma coisa já criada? O Pierre, ele tá batendo nas costas da Verena. Sai daqui! Tem uma ranha aqui! Tem uma ranha! Tá me encostando! A Verena, quando ela sente o Pierre bater nela, ela usa a mão livre pra segurar o braço dele. Para com isso, garoto. Sou eu, hein? É pior ainda! É a Verena! É a Verena! Ele começa a bater. Desgraçado. Só segura, garoto! Eu vou te soltar e deixar morrer, hein? Não vai não. O Pierre abraça ela assim, coladinho com ela. Ai, você tá fedendo. E ela coloca, tipo, a mão assim na cara dele pra dar uma afastada. Vocês podem só segurar? A gente está literalmente chegando na morada de todos os monstros que um dia já foram mortos por um herói. E o Pierre tá literalmente fedendo. E eu tô de cueca.
Ué, o Pierre não foi um deles, não? O que é pior ainda? Bom, e assim vocês notam que esse ponto vermelho, ele vai se aproximando mais e mais. E conforme ele se aproxima, o cheiro de enxofre, um cheiro ácido, ele já vai penetrando pelas suas narinas e tomando toda a atenção de vocês, de modo que até nauseante. E quando aquele grande clarão vermelho finalmente os abraça, vocês acabam obrigatoriamente fechando os olhos e, quando os abrem novamente, se encontram em uma espécie de pântano, cujas águas são do mais profundo, mais vívido vermelho sangue. É quase como se vocês literalmente estivessem mergulhados nisso, em sangue. Nas bordas dessa poça que se encontra sobre vocês, é possível notar árvores retorcidas que formam, né, a orla, né, desse pântano, com uma terra lodosa e com uns tons muito mortos, de modo que a única coisa que chama de fato a atenção a princípio é o vermelho da água em que vocês se encontram agora. E aí você só ouvem o puff do corpo de vocês impactando, né, contra essa água, e vem esse panorama ao redor de vocês. Continua escuro, só que olhando para cima, vocês só conseguem ver uma névoa vermelha, de modo que não é possível constatar ou verificar a princípio nenhuma entrada ou coisa desse sentido. É quase como se fosse literalmente isso, um céu vermelho com nuvens, né, vermelhas de mesmo tom, fazendo uma espécie de cúpula sobre todo o cenário. Ele é bem escuro, mas é possível distinguir as coisas com bastante nitidez, as formas, as pessoas ao redor. Reações começam pela Verena. De cima pra baixo pra cima hoje, tá? Assim que a Verena encosta no chão e ela sente esse cheiro, ela empurra o Pierre pra longe. Caramba, é sério, a Caatinga tá feia. Quando a gente chegar no acampamento, toma um banho, pelo amor dos deuses, tá sem condição. E ela vai olhando o lugar em volta, meio abismada e muito incomodada com essa textura lodosa que ela sente nos pés. Gente, só um adendo. Vocês viram que o Paulo Gustavo morreu agora? Não, Eu vi, acabei Ele de acabou de ver. morrer. que droga, cara. Minha mãe tava chorando ali na sala ali. Aí eu fui lá conversar com ela. É o da Minha Mãe é uma Peça, né? Essa é a minha vez? Uhum. Isso quando o Pierre ele mergulha naquelas águas vermelhas, ele reza 2 vezes agradecendo que não é aquela água do Estige preta, que estava olhando muito mal, muito ruim para ele durante todo o percurso daquela viagem. Então, ele chega assim, ele sente aquele cheiro de enxofre, ele, nossa, aqui eu fico até mais cheiroso, né, Verena? Pera, então esse cheiro não é seu? Você tem certeza? Ele levanta o braço assim, leva o sovaco em direção a ela, chega aqui, vê se sou eu mesmo. Ou ele Ela inspira, tampa o nariz, vai suspira. andando pra trás. Sai de perto, que nojo, que nojo. E ele aponta, ele olha, né, pra margem do lago sem falar absolutamente nada. E ele usa uma fórmula, aparentemente a mesma que ele havia usado para aproximar o Pierre. E vocês sentem o bidente sendo impulsionado para frente, até de modo que vocês se aproximem pouco a pouco da margem. Vocês não estão notando ou entendendo o que está acontecendo aqui, não é?
Eu tô? O que tá acontecendo? Nós vamos morrer, droga. Não queria Sim. morrer. Mais uma E aí, vez. ele chega na margem, né? E essa é a margem que vocês notam. Ele continua segurando a Kai assim, e agora é possível tocar o chão, né? O chão, entre aspas, sobre a água, sobre essa substância onde vocês se encontram. Ele força vocês a soltarem o bidente, assim, enquanto ainda segura a Kai. E ele finca a ponta do bidente em uma dessas raízes, ou seja lá o que for, na margem. E ele vai meio que tentando, colocando a Kai, assim, impulsionando a Kai com o ombro para colocá-la sobre o bidente e ajudá-la a seguir até a margem. Só vamos logo com isso. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. A Catherine, ela vai se apoiando Catherine! Poxa. no bidente. Ela olha em volta. Ela dá uma tremidinha assim com os ombros. Nossa, esse lugar é horrível. Pra onde a gente vai? O PR sai daquelas águas sacolejando igual um cachorro, assim, né? Tirando aquela água do corpo dele. E, meu Deus, minha cueca é branca. Aí ele começa a andar assim com a mão assim na frente, assim, do corpo dele. Ele olha assim pros lados, assim, e ele, como todo encolhido. Tem como a gente subir? Acho que já tá bom, né, de missão. Já pegamos o bidente. Mas como é que a gente vai subir? Que lugar E exatamente? ele só vai indicando com a cabeça para que vocês todos passem pelo bidente e cheguem, consigam subir, né, até a parte, entre aspas, seca do pântano ali. E será que aqui tem vários monstros? Eu não tô vendo nenhum. Será que eu posso gritar? Se você gritar, eu enfio a minha foice nas suas costas. Vai, só anda em silêncio. O PR só faz aquele, Falou tudo. o PR só faz aquele sinalzinho assim de como se estivesse fechando a boca com clipes assim, jogando fora. Ele calado, olhando aquele lugar todo cometa assim, tudo. E Cabisbaixo. assim, sobe primeiramente a Kai, posteriormente a Verena, então o Pierre, e por fim o Logan. Ele se impulsiona também para fora e sai daquele lamaçal, né, na verdade. Ele se ajeita ali, ele limpa as vestes, ele olha ao redor e, como vocês também constata, a presença desse mesmo cenário lodoso que reveste uma terra ressequida, mas por vezes úmida, que contrasta bastante, né, justamente por não fazer muito sentido. E essas árvores todas retorcidas e que literalmente trazem feições, como se houvessem rostos cravados em cada uma dos seus lenhos, e mesmo nos galhos parecem mãos prontas para agarrá-los. E as raízes ainda tentáculos que com toda certeza seriam capazes de alcançá-los se eles assim quisessem. No entanto, tudo permanece estático. Existem buracos e fissuras, né, fendas por todo o chão, tornando ele ainda mais irregular. E o Logan só se levanta, ele olha ao redor, ele franze o senho, ele coça a cabeça. Ele faz uma carinha de ai, gente, tô muito fudido. E pode começar agora, cara. Mas pra onde a gente tá indo? Eu não sei. Ele já tava com o bidete no mão, ele apoia, né, o bidete no chão, se segura nele. Não tenho a menor ideia do que fazer. Cadê a sua bússola? Ele procura nos bolsos. Talvez isso seja a resposta. Ele fisga a bússola. Bom, mas vamos procurar pelo quê? Ué. Pela Pela saída, ué.
Gente, não é assim que as coisas funcionam. Precisa ser mais específico. E o que Tá. é mais específico? Já do sei, que é ser muito tudo mais perto? específico. É no buraco que nós entramos. Que é mais Claro que específico? não, isso daí é só voltar pra trás. Você não tá vendo atrás? Ele aponta pra cima e vocês notam que, tipo assim, o teto, entre aspas, seria tão alto que é impossível de ver. E ele ainda tá tudo recoberto em área acinzentada, né, e tal, mas sobretudo vermelho porque é recoberto pelas nuvens dessa tonalidade. Ele... E se a gente procurar uma saída segura daqui? E se a gente procurar alguém que esteja aqui, o que nós conhecemos? Tipo, E aí vem qualquer pessoa que pode fazer mal pra gente. Ou você não conhece ninguém que quer ver você morto. Porque eu conheço. Vamos lá conversar com a Hydra que a gente matou agora há pouco. O que você acha? Às vezes ela dá uma diquinha. Né, do nada Super nossa melhor amiga. o Hades pode aparecer aqui também. O que você acha? pelo menos se ele aparecer diante daqui, né? É, direto pra morte. Outra morte, no caso, né? Logan ele respira fundo. Calma, gente, para, me deixa pensar um pouco. E eu acho que talvez seja a primeira vez que vocês veem um Logan um pouco mais maduro e que nitidamente expressa tensão e nervosismo. Mas não é o nervosismo comum dele, daquele nervosismo riso e etc. Não. É o nervosismo real, sincero. Ele puxa o vidente. Antes de tudo, a gente precisa evitar que qualquer monstro ou criatura sinta o cheiro da gente. Pô, mas daí você complica a situação do Pierre, né? Porque como que não sente? O Logan respira fundo mais uma vez. São só crianças, Logan. Só crianças. Eles vão perceber a gente rapidamente. Afinal de contas, a gente tá vivo. Vamos lá, galera. Tá. Aproveita. E qual que é seu plano pra disfarçar esse cheiro? Matar a Não tem nada gente? aqui em volta que a gente pode usar? Uma folha. E esse bidente não faz nada? Pierre, genial, Pierre. Ele pega o vidente, retira ele do lugar onde ele havia cravado e começa a andar pelo pântano. Até notar ao longe, entre as muitas árvores, uma parte um pouquinho mais aberta, longe daquela água toda, né? E ele começa a caminhar. Acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Venha! E ele começa a caminhar na direção daquilo ali. Onde você vai? E aí a Catherine começa a seguir ele com medo de ficar pra trás. A Verena... A Verena começa a andar na direção do Logan, mas antes ela olha pra ele, olha pro Pierre, como se esperasse, assim, que ele simplesmente começasse a rir e falar, nossa, que ideia de idiota. O que não acontece, então ela fica bastante surpresa. E assim, com esse olhar de... Oxi! Ela vai acompanhando eles. Já que eu tive a ideia, ele corre assim em direção ao Logan, eu posso segurar isso um pouquinho? Não! Você com certeza mataria a gente antes de qualquer monstro encontrar a gente. Depois que ele soltar, eu que vou segurar. E você, para de ser assim, garota. E ele continua andando. Viu o que você fez? Você que é gananciosa. Você que pediu primeiro. Ele tava Aham. comigo antes. Eu já segurei, manés. Eu também. Eu também. Só não por muito tempo. O Pierre pediu. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Ele olha pra trás. Digamos que a gente vai ter que fazer um ritual. Eita. E digamos que a primeira vez que eu fiz esse ritual, isso não deu muito certo. E digamos também que talvez a gente... Bom, vocês vão me ajudar, né? Ele sorri e coça a cabecinha assim. O cabelo dele é... O Pierre, não é ele tão parou longo, de andar. mas ele ajeita assim o cabelo de novo. Coça um pouquinho a pequena barbichinha ali. Na hora que o Logan falou de ritual, o Pierre ele parou de andar junto com eles e ficou lá parado, só olhando assim pro grupo, assim, andando pra frente. Ele só observando, pegando com a cabeça. Eu não vou participar de nenhum ritual. Deus me livre. Ele faz o sinal da cruz assim.
De acordo com minha família, isso é coisa do Satã. O Logan, ele se volta, né? Ele já tava, enquanto o Pierre falava, ele já movimentava o bidente contra o chão daquela área ali, que é um chão um pouquinho mais firme. E ele desenhava alguma coisa, e quando o Pierre fala sobre isso, o Logan olha pra trás, franze o senho, porque talvez seja. Mas me diz uma coisa. E ele faz um risco, e ele vai fazendo, tipo, semicírculos, né? Com movimentos bastante bruscos. Você prefere o quê? Um ritual? E ele faz ou morrer? Será que Deus vai me perdoar se eu fizer esse ritual? Eu acho que Deus já desistiu de você há muito tempo, né? Eu tenho que concordar com a Kai. E assim, ela olha pro Logan, depois do Pierre. Se a gente participar do ritual, a gente pode morrer. E se não participar, a gente vai morrer. Então, sei lá, eu tô dentro. O Pierre, então, ele aproxima assim, ele começa a dançar, tipo, todo desgonçado. Puxa, calaca, puxa, calaca, puxa, calaca. Em volta do círculo Não é assim, que o Logan tá fazendo. Ele fala baixinho assim, talvez a ponto de só a Kai, que aparentemente está mais próxima, né? Ouvir, ele sussurra. É por isso que ele não é meu predileto. Ele também não é o meu, então tá tudo bem. Bom, e aí ele continua fazendo esses vários círculos no chão, e ele olha na direção de vocês, enquanto esses círculos eles vão se desenhando, e os muitos símbolos um tanto quanto estranhos, que vocês talvez nem tenham visto ainda, mesmo a Kai. Ele vai desenhando e desenhando mais um pouco, e mais, até que as bordas da grande circunferência sejam ligadas por riscos centrais, que a princípio pareciam formar uma estrela e posteriormente um triângulo, e na sequência espirais. Você fica ali, e ele aponta na direção de uma das pontas do triângulo central, que até transborda um pouquinho assim para fora do círculo. E você ali, ele aponta para cá. E você não precisa participar. E vai Ele ri pro pé. andando bem com medo, mas sabendo que não tinha muita opção. O que ele falou com o Pierre? Dela. Ele só direcionou um canto pro Pierre ficar. O Pierre, ele olha assim, ele fica no canto. Pode sentar? É que eu tô cansado. Verena, você fica com o Pierre. E não, você não pode sentar ou você morre. E aí o Logan, ele fica na terceira ponta. E assim nós temos Verena e Pierre em uma ponta, Kai sozinho em outra e o Logan em outra. Eu acho que isso é suficiente. Ele olha pro círculo. Ele caminha então na ponta em que ele se encontrava até o centro. E ele crava com toda a força que ele aparenta ter o bidente no chão, de modo que o garfo, né, literalmente seja escondido pela terra lodosa. O círculo ele é bastante nítido. E é então que ele olha na direção de todos vocês, se posicionando mais uma vez no local adequado. Ele dá um sorriso. Esse é um sorriso nervoso de clássico do Logan, com aquele sorrisinho de canto, que apesar de nervoso parece um tanto animado. Tá. As nossas vidas dependem disso. Eu acho que é uma boa motivação, não é? Pra acertar dessa vez. Se você está falando, o Pierre dá os ombros assim, eles pegam a mão da Verena e segura bem forte. A gente não vai morrer, né? Ele fala baixinho pra ela. A Verena, ela, tipo, quando o Pierre segura a mão dela, corresponde a esse aperto. Eu espero que não. Não, a gente não vai morrer. Nós vamos sair daqui numa boa. Eu espero. Bom, eu já estudei bastante sobre o Tártaro e o único jeito de você permanecer vivo, minimamente, é se escondendo das coisas que estão
teoricamente mortas aqui. Para fazer isso, a gente se camufla. E existe no Tártaro uma coisa chamada Névoa da Morte. E tem toda uma explicação sobre isso. Nem me pergunte como que eu sei. A maior parte disso eu só sei. Isso aí... Ele olha pro vidente, analisando de cima a baixo. Todo artefato que existe carrega consigo uma energia. A energia é justamente o poder que ele traz consigo e costumeiramente diz respeito ao seu portador. Desse modo, o vidente de Hades tem que energia? Ele olha para vocês três como se fosse uma aula, sabe? Ele esperasse alguém levantar a mão e falar, eu sei! A Verena, ela ergue a mão que tá segurando do Pierre. Energia da morte? Justo. E se a gente quer parecer morto, talvez a gente possa usar essa energia. Mas para isso, aí ele aponta para o círculo, um círculo de transmutação que vai liberá-la e permitir que eu tente minimamente manipulá-la. E assim eu vou ter, por um breve instante, a capacidade de manipular essa energia do vidente. E vai ser nesse instante que eu tenho que acertar, ou a gente literalmente morre. Se não acontecer algo pior. Isso é tão tranquilizador. Reações todas, vou deixá-las. Enquanto o Logan tava explicando tudo isso, a Catherine tava piscando assim os olhinhos. Como se realmente fosse uma das outras vezes em que ele explicava várias coisas pra ela e ela simplesmente se esforçava pra aprender um pouco do que ele sabia. Uma parte dela se perguntava como que ele tinha aprendido tudo isso e em tão pouco tempo, mas ela ainda estava com medo do que poderia acontecer quando eles liberassem uma energia de um item tão poderoso. Ao mesmo tempo que ela sabia que eles não tinham muita escolha. Então ela só assentiu e esperou o que ela deveria fazer. E aí ele tava do ladinho assim da Verena, assim, segurando a mão dela. Quando ela levantou assim, ele olhava pro Logan falando aquele tanto de coisa e nada entrava na cabeça dele. Por segundos ele ousou colocar o dedo dentro do nariz assim, tirar uma melequinha assim, jogar pra fora. Aí na hora que ele escutou sobre a gente pode morrer de verdade, ele arregalou os olhos assim. Ele, Verena, de novo ele tá vendo com esse papo estranho. Eu não tô gostando. Fala pra ele parar. A Verena, apesar de tentar negar pra si mesma ela tava com muito medo. Mas ela não sabia definir bem medo do quê. Se era de todo aquele papo estranho do Logan, ou se era de morrer ali no Tártaro, ou das criaturas, ou desse ritual. Ela não sabia, mas ela tava com muito medo. Ela continuou segurando forte a mão do Pierre, apesar de que a afeição dela não transparecer tanto esse pavor. Ela olha pro garoto. A gente vai ficar bem. Eu prometo. A gente vai sair dessa numa boa. O Pierre, ele olha pra ela assim. Ele dá uma cutucadinha assim com o cotovelo assim na coluna dela, na costela. Pelo Stige? Ele dá uma sorrisinha assim de lado. Pelo Stige, é claro. Cai. Gente, a Kai teve que sair já, será? Não, tô aqui. Ah, tá. Mas eu já fiz a minha reação. Não quer concluir? Estou interagindo. A Catherine, ela
via toda aquela reação do Pierre. E apesar dela achar um pouco irritante a forma como ele via tudo isso e os rituais, ela sabia que alguns não eram muito bons. Ela já tinha vivenciado muitos que ela preferiria não ter visto. Mas, diante de tudo que estava acontecendo, ela confiava no Logan, porque ele estava ali sem precisar, pela vida deles. Então ela simplesmente colocou assim as mãozinhas para trás do corpo e esperou ele falar o que ela deveria fazer. Certo. Vocês precisam usar uma fórmula. E ela só precisa ser repetida. Incessantemente. Sem parar. Mais ou menos é igual a B. Ah, como que é aquela fórmula de Pitágoras mesmo? Não, pera. Ele olha ao redor. Não é essa. Ele puxa o Pierre. Ele vai lá onde o Pierre tá. Ele puxa o Pierre até a ponto que eles se encontravam. Agora ele parece realmente nervoso, porque ele literalmente cutuca os cantos das unhas assim, enquanto caminha em direção do dente e segura ele. Bom, basicamente dá-me essentia, fiat potestas mea. É simples, eu juro. Da mihi essentia, fiat potestas mea. Ok, isso é muito difícil. Ele olha como se incentivasse vocês, sabe? Por favor. Da mihi essentia, fiat potestas mea. Ele começa a repetir, esperando que vocês o acompanhem. Bruno, só uma dúvida. O Logan, ele puxou o Pierre pro lado dele, né? Isso. De modo que vocês três fiquem cada um em um canto e o Logan fique no centro, segurando o vidente. Ok. A Catherine respira fundo, ela olha um pouco pra Verena, pro Pierre, depois pro Logan, buscando um pouco de confiança. Então ela simplesmente começa a repetir. O Pierre, ele olha pra Verena assim, esperando que ela falasse primeiro que ele. Aí ele tá meio assim com muito medo, assim, olhando pra todos, só esperando todo mundo falar pra ele falar por último. A Verena, quando o Pierre se afasta, quando o Pierre é puxado pra longe dela, ela fecha a mão um pouco nervosa. Ela olha pro Pierre e dá uma balançadinha na cabeça, tipo, relaxa, vai ficar tudo bem. E ela repete a frase do Logan. Tem que falar? Não precisa. Da mihi essentia, fiat potestas mea. Da mihi essentia, fiat potestas mea. E ele começa, como se esperasse que o coro de vocês complementasse o dele. O Pierre, na hora que as meninas estão, tipo assim, aceitaram sua situação, ele respira fundo e ele pensa, já tô na merda mesmo, o que é um peido pra quem tá cagado? Aí ele começa a repetir a frase junto com o grupo. Da mihi essentia, fiat potestas mea. Da mihi essentia, fiat potestas mea. E o Logan começa a aumentar a sua voz. E quando vocês começam a usar esse mantra, as palavras parecem se facilitar justamente pelo conjunto. E pouco a pouco, aquilo que soava tão estranho e difícil para vocês passa a soar mais tranquilo, de certo modo. E se torna natural pronunciar cada uma daquelas palavras, que de algum modo vocês sentem que compreendem.
Da-me essência, fiat potestas mia. Era algo sobre a essência, algo sobre poder. E enquanto vocês faziam essas pronúncias, vocês notam que o traço que havia sido feito ao redor daquele instrumento começa a literalmente erguer uma fina névoa negra a partir dos seus corpos. Vocês notam que essa névoa negra, ela prossegue, ela parte de um pequeno fio, um pequeno traço de poeira dourada que emana de vocês. E assim essa poeira dourada, ela se torna essa névoa negra, até que toque as 3 pontas, e ela vai essa fumaça, ela continua rodopiando, e rodopiando, e rodopiando pelo símbolo traçado, até que em determinado ponto ela alcance a marca no centro, onde se encontrava o Logan segurando o bidente. No momento em que aquela névoa ela toca o círculo que os envolve, vocês notam que ela começa a se avolumar. Ela parece ficar mais e mais densa. E aí ela entra completamente dentro do bidente. E quando isso é feito, vocês prosseguem cantando, prosseguem no coro. O Logan não se movimenta, nenhum mínimo movimento. E é então que vocês notam, emergindo daquela arma mitológica, a sua própria essência. Se outrora vocês haviam visto uma essência negra, essa é ainda mais escura. E ela literalmente sai numa pequena explosão que os faz tremer um pouco, em que pese de modo que até que o Logan tem que segurar, né, os pés assim atrás, como se aquilo o impulsionasse assim. E ele prossegue e provavelmente um de vocês deve a princípio ter até hesitado, sobretudo o Pierre, mas ele continua mais forte, como se encorajando vocês. E aquela densa fumaça vai saindo como tufos de fumaça negra ao redor da arma, até que em determinado ponto vocês literalmente se encontram no interior de uma espécie de cúpula negra feita pelo acúmulo daquilo que saía do bidente. Ele segura uma última vez o bidente e fala com um grito profundo, um brado de fato, que nem parece ser a sua própria voz. Da-me essência, fiat potestas mea! E aquilo que estava ao redor de vocês se desfaz. E o Logan cai no chão. Enquanto toda a névoa é basicamente sugada pelo seu corpo. E agora o Logan Galloway se encontra morto na frente de vocês. Caralho. Reações. Bruno, vou esperar a Kai voltar. Vocês que sabem, se vocês quiserem esperar, a gente pode esperar, tranquilo. Eu prefiro, tadinha, pra não ficar perdido do que aconteceu. Aí fala assim, não, o Logan morreu. Lin, pode pausar a gravação se você estiver gravando. Então. Eu só vou